Você achou João 10? Vamos lá então. Queria que a partir desse momento você desse toda a sua atenção, só caminhasse, meu líder, quando você precisasse mesmo atender alguma situação, para a gente poder focar a atenção e não distrair as pessoas que estão aqui. Diz assim o verso de número 1 do capítulo 10 do Evangelho de João: eu lhes digo a verdade, quem entra no aprisco das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta. Está abafado esse microfone aqui, Moisés. Lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproxima. Obrigado, meu filho. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Verso 4. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem. E ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregar e também para tomá-la de volta. Por isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam: ele está possuído por demônio e está louco. Por ouvi-lo? Por que ouvi-lo? Outros diziam: ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos do cego? Até aqui. E você diga amém. Espírito Santo, fala conosco nesta noite, pela tua palavra, Senhor. Estamos aqui entre pastores, coordenadores, líderes, um encontro, Senhor, de liderança da tua igreja, do teu reino. Ajuda-nos através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Senhoras e senhores, vou precisar bastante da atenção de vocês, pois o tema é intenso e extenso. Então tenho bastante conteúdo aqui para dar a continuidade. No último encontro geral de líderes, nós encerramos falando de algumas doenças da ovelha. E nós vamos continuar, então, o próximo ponto que nós vamos entrar aqui é sobre uma doença chamada a doença da língua azul que dá na ovelha.
a minha fonte de pesquisa é a revista O Berro. É uma revista que ela é assinada só por produtores, criadores do pecuário de ovelhas. E essa revista ela tem muito conteúdo bom, científico, só sobre ovelha e pastor. E a gente se debruçou em pesquisas sobre esse tema e também consultei o material do doutor e psicanalista Alain Brizotti, que tem também um conteúdo de excelência sobre o manejo do pastor e a ovelha, essa relação que existe entre o pastor e a ovelha. Ainda na minha introdução eu escrevi João 10, o capítulo a qual nós acabamos de ler, um dos capítulos mais emocionantes de toda a Bíblia, quando o assunto é liderança espiritual. É interessante perceber que Jesus poderia ter escolhido inúmeras figuras para explicar seu relacionamento conosco. Eu estou lembrando aqui, a Secretaria de Esporte foi apresentada? Foi. É agora que deixou o delay, baixou. Amém. Graças a Deus. Deixa eu voltar então. É assim, a mente da gente é assim, irmão. Por isso que eu estou fazendo tratamento para não ficar louco. É desse jeito. Às vezes isso acontece às vezes de madrugada, 2, 3 horas da manhã, dá um pulo da cama. Meu Deus. Voltando. É interessante perceber que Jesus poderia ter escolhido inúmeras figuras para explicar seu relacionamento conosco. Eu correlacionei algumas figuras que Jesus poderia escolher. Poderia ter dito que era um rei, aqui no capítulo 10 do Evangelho de João. E nós, súditos. Aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus poderia ter dito que era um mestre, e nós, seus discípulos. Poderia ter dito que era um comandante, e nós, seus soldados. Poderia ter dito que era um grande Seol, e nós, seus colaboradores. Mas ele escolheu outra imagem. Ele disse: eu sou o bom pastor. Isso revela algo extraordinário, porque um rei governa de um trono, um comandante governa por ordens militar, mas um pastor governa pela presença. Vai pegando. Ele conhece pelo nome, ele caminha junto, ele protege, alimenta, ele corrige, ele procura, ele cura. Não existe vocação mais parecida com o coração de Cristo do que a vocação de um pastor. Enquanto digo pastor, não estou falando apenas daquele que ocupa um púlpito, como eu estou aqui essa noite. Estou falando de todo líder, vocacionado, coordenador. Então, se você é vocacionado, você presta um trabalho social ou espiritual, você se encaixa dentro desse conceito pastor. Todo trabalho que você faz envolvendo pessoas gabarita você dentro desse conceito pastoral. Então todo líder vocacionado, tem muita criança caminhando, é bom vocês me ajudarem. Todo líder vocacionado, ele se encaixa aqui. Então eu estou fazendo essa referência porque eu não estou me dirigindo apenas aos pastores de ordenação que receberam óleo na cabeça. Não todos nós aqui.
Por isso, todos nós recebemos alguém que Deus ama profundamente. Trabalhamos com alguém que Deus ama profundamente. Isso nos faz um pastor. Por isso, antes de perguntar como está o rebanho, João 10 nos obriga a perguntar como está o pastor. E essa palavra não é textual ou expositiva. Hoje eu estou falando tematicamente. Eu não vou trabalhar em cima do texto que eu li. Eu li o texto para partir dele, mas eu não vou entrar no texto. Mas nós analisamos. O texto nos obriga a perguntar como está o pastor. Porque o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E eu escrevi, porque o estado das ovelhas quase sempre revela o estado do pastor. Se o pastor é displicente, logo nós teremos muitas ovelhas perdidas. Se o pastor é centralizador, centraliza tudo nele, logo nós teremos um rebanho que nunca cresce. Quando olhamos para João 10, descobrimos algumas responsabilidades que jamais podem ser negociadas, porque quem recebeu o privilégio de conduzir o rebanho de Deus tem que ter o entendimento que tem algumas qualidades, não vou dizer qualidades, mas prioridades, que não podem ser negociadas. Uma delas, nunca pode confundir o lobo com a ovelha. Vou repetir. Quando olhamos para João 10, descobrimos algumas responsabilidades que jamais podem ser negociadas por quem recebeu o privilégio de conduzir o rebanho de Deus. Assim como todo líder é um pastor. Segundo, também todo pastor é uma ovelha. E nós oscilamos entre esses dois campos. Ao mesmo tempo que eu sou pastor, eu também sou ovelha. Porém, se falarmos só do pastor esta noite, colocamos praticamente toda a responsabilidade sobre o pastor. Mas João 10 também apresenta a responsabilidade das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Preste atenção. A responsabilidade da ovelha, a ovelha de fato, ela tem uma audição incrível, e nós vamos falar nisso mais na frente. E aqui, no verso de número 27, Jesus diz: as minhas, pronome possessivo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, existe uma postura que é esperada da ovelha. Assim como existe responsabilidade sobre o pastor, existe responsabilidade sobre mim enquanto ovelha. Até aqui tudo bem? Ok. Entramos nas enfermidades. Essa é só uma introdução para a gente poder caminhar. Então, nos minutos que nós temos, nós ora falaremos em nós quanto pastor, e horas falaremos em nós enquanto ovelhas. Tudo bem? Primeira doença que eu quero destacar nesta noite, que dá na ovelha. Primeira doença nesta noite, porque eu já citei algumas no outro encontro. Doença da língua azul. Não é que essa ovelha é gremista, é que
Não é que o Grêmio é uma doença também, não é nada disso. É que a língua fica azul. Mas sempre tem o vermelho do sangue de Jesus. Misericórdia. Só tem um que é libertador. Deixa eu me concentrar aqui, gente. Vocês não podem me desconcentrar. Primeira doença. Existe uma enfermidade, segundo a revista O Berro, que acontece ou que acomete as ovelhas, chamada língua azul. É uma doença grave. A língua incha, muda de cor, fica arroxeada, meia violeta, meia azul, meia roxa. E a ovelha perde a capacidade de se alimentar adequadamente. Vai escutando, ovelhinha. Que imagem impressionante. Porque uma das primeiras áreas que Deus trata quando converte um homem, imagina, é justamente a língua. Uma das primeiras áreas, quando o Espírito Santo converte um homem, uma das primeiras áreas a ser tratada é o seu falar. A conversão muda o vocabulário. Sai o eu, entra o nós. Sai o meu, entra o nosso. Sai a crítica destrutiva. E só pode me criticar quem faz mais do que eu. Então, tudo bem. E entra a edificação. Tiago escreveu, capítulo 3, verso 6. A língua é um fogo, contamina todo o corpo. Ela é um pequeno leme, mas ela afunda a embarcação. Ela é uma fagulha que incendeia uma floresta. Uma única língua doente, eu estou falando uma única língua doente, não precisa de duas, não precisa de 5 línguas doentes, não precisa de 10 línguas doentes, uma única língua doente, pode contaminar um rebanho inteiro do pastor. Se o pastor descuidar no exame periódico de abrir a boquinha da ovelha, abre a boquinha, bota a língua para fora, não boto, não boto. Aí o pastor tem que pegar com a mão e puxar a língua. Mostra a linguinha, falador. Mostra a linguinha, fofoqueiro. Não mostro, mostra. E o pastor abre a boca da ovelha e puxa a língua. E vê se a língua está doente. Se o pastor for conivente, em menos de 15 dias, não importa se o rebanho tem 100 ou tem 1000, todo o rebanho será contaminado. Aí o pastor continua ainda procurando as mais belas pastagens, as águas mais puras, e o pastor serve o melhor pasto, mas a ovelha não come mais. E o pastor serve a melhor água, mas a ovelha não bebe mais. E o pastor fica coçando a cabeça dizendo: o que está acontecendo? Porque ele é um pastor inexperiente, talvez ele não conheça as doenças das ovelhas. Ele está dizendo: eu tenho trabalhado, eu tenho servido, mas o que está acontecendo que as ovelhas não se alimentam mais? Toda língua doente gera um fastio e adoece todo o corpo.
por mais que a palavra seja boa, por mais que o rebanho ou a igreja seja boa, aquele lugar já não presta mais. Você já percebeu que o falador ele sempre vai achar um defeito? Você já percebeu que o fofoqueiro, você pode dizer, você pode apontar 1000 coisas boas, mas ele aponta uma e desmonta tudo? Porque a língua está roxa, língua azul. Foi por isso que Paulo orientou a igreja dos Éfesos, a igreja em Éfeso, capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação. Perceba que Paulo não diz apenas para evitar palavras ruins. Ele diz que nossa fala precisa produzir edificação. Quem fala e não edifica, já está usando o mal, ou melhor, já está usando mal a língua. Pegou essa parte, irmão? Use a sua língua para boa edificação. Não é só não falar o mal, é deixar de falar o mal e falar o bem. E quem não faz, já está usando a língua de forma errada. Diz o apóstolo Paulo: infelizmente, existem ovelhas que nunca foram curadas da língua azul. São especialistas em críticas, especialistas em murmuração, especialistas em espalhar suspeitas, especialistas em criar ambientes pesados. Provérbios diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18 e 21. Toda a igreja vive de palavras. Se você não sabia, por favor, fique sabendo disso. Toda a igreja vive de palavras. Ela é alimentada pelo que é falado. Ou palavras que vão curar, ou palavras que vão matar. Ou o que tem saído dos meus lábios tem gerado cura ou tem gerado doença. A palavra, a igreja se alimenta de palavra. Uma fofoca nunca termina na pessoa que falou. Ela sempre encontra outra língua disponível. É como uma infecção. Por isso Paulo também escreve aos Filipenses 2:14: nem haja entre vós maledicência, ou melhor, Efésios 5:4. E ainda, fazei tudo sem murmurações, nem contenda. O apóstolo Paulo está dizendo: façam tudo, mas por favor não murmure. E aqui tem uma chave: a murmuração sempre antecede a divisão. Se alimentar a murmuração, senta e espera que haverá uma divisão. O diabo raramente divide uma igreja de fora para dentro. O diabo sempre divide uma igreja de dentro para fora. Na maioria das vezes, ele começa por uma conversa sutil. Eu nem percebi que eu falei isso. Me perdoa, bobo. Ai. Sempre começa com uma pequena insatisfação. Tá tudo bem? Tá tudo bem, eu só estou um pouquinho insatisfeito. É pequeno. Eclesiastes diz que uma mosca
insignificante, que cai na arte do perfumista, apodrece todo o perfume. É uma coisa insignificante. Você nunca vai ver uma murmuração impactante. Alguém que chega na roda e diz o seguinte: eu sou murmurador e eu vim murmurar hoje, e eu estou murmurando e eu vou murmurar. Você nunca vai ver isso, porque o murmurador, ele é muito sutil. Ele é conquistador. Ele se veste de amigo. Ele se veste de companheiro. Ele confunde a sua cabeça. Você diz assim: ai, que pessoa mais boa. Ai, que pessoa mais legal. Ai, que gente boa para botar na minha mesa. Ai, achei um amigo. Até que enfim tem alguém para eu confiar. Começa com uma insatisfação, depois vira uma crítica, depois se torna uma rodinha, uma panelinha, depois se torna um grupo no WhatsApp. Uma língua adoecida. E quando percebemos, o vírus já contaminou pessoas inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com a situação, pessoas boas, mas por não ter as informações certas, estão lá na ponta do baraço, não sabem o que acontece nos bastidores, são contaminadas, entristecidas, e quando menos se percebe, todo o rebanho está doente. Aí não adianta servir mais o alimento, porque se a boca está doente, pode ter uma comida maravilhosa na frente, você não consegue comer, mastigar. Alguém além de mim está sendo ministrado nessa noite? Aplicação aos pastores. Agora, qual é o papel do pastor diante disso? O bom pastor não alimenta a língua azul, ele trata. O pastor que tem medo de confrontar a fofoca, perde o rebanho para ela. Há momentos em que o pastor precisa chamar alguém em amor e dizer: meu irmão, essa conversa não glorifica a Deus. Confronto também é amor. Correção também é pastoreio. Hebreus 12:6, o Senhor corrige a quem ama. Fique tranquilo, a melhor parte está no final. Eu comecei pela mais difícil. O pastor não corrige porque perdeu a paciência. Hebreus 12:6 diz que o pastor corrige porque ama, pastor Felipe. Não corrige porque ficou bravo, porque perdeu a paciência, porque não gosta. Não, é porque ama. Corrige porque ama demais, para deixar a doença se espalhar em todo o seu rebanho. Vamos lá, você é líder de um ministério. Vamos lá, nós estamos diante aqui de uma grande plateia. Por detrás de cada rosto aqui tem pessoas que você lidera. Ou se você não lidera, mas você faz parte de uma equipe que é liderado por alguém. Corrige porque ama demais, para deixar a doença se espalhar em todo o ministério, em todo o projeto, em toda a equipe. Uma língua doente pode destruir em 5 minutos aquilo que se levou 5 anos para construir. Por isso Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas, tem muita ovelha, mas nem todas as ovelhas são minhas. E às vezes eu brinco e digo, às vezes
Nem todo mundo que está aqui é filho, todo mundo é membro, mas filho, temos bastante membro, ou poucos membros, enfim. Mas nem todo membro é filho. E Jesus está dizendo, tem muitas ovelhas, mas entre essa ovelhaiada, tem aquelas que são as minhas, e as minhas sempre ouvirão a minha voz. Sabe o que eu entendo aqui? Não basta ser ovelha, tem que ser ovelha dele. Eu sou ovelha. Olha como eu ando com a minha roupa de crente, olha a minha Bíblia de crente, olha como eu falo como crente, olha quantas igrejas eu já passei, olha o meu currículo ministerial. Você só é ovelha. Não basta ser ovelha, tem que ser ovelha dele. O pastor não corrige porque perdeu a paciência. Uma língua doente pode destruir em 5 minutos aquilo que se levou anos para construir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ei, quem vive ouvindo a voz do pastor? Ei, quem vive ouvindo a voz do pastor perde o interesse pela voz da fofoca. Quando eu encontro pessoas dando muito ouvido para disse-me-disse, quando eu encontro pessoas dando muito ouvido para murmuração, para contenda, para fofoca, logo nós entendemos que parou de ouvir a voz do pastor. Quem vive ouvindo a voz do pastor perde o interesse pela voz da fofoca. Hoje, quem sabe é uma chamada para Deus curar a nossa língua, irmãos. Bota a linguinha para fora. Ovelha pastor. Ovelha barra pastor. O pastor barra ovelha. Mesmo eu sendo pastor, eu sou ovelha. Porque só uma língua lavada pelo sangue do Calvário pode anunciar o Evangelho com autoridade. Quem foi curado da língua torna-se instrumento de cura. Quem continua doente, continua espalhando doenças. Mas existe uma diferença entre uma ovelha doente e uma ovelha perdida. E aqui nós nos preparamos para parar de falar da língua. Deixa eu só falar mais uma coisinha. A igreja não era para ser o lugar de mais paz no mundo? A igreja não era para ser o lugar de pessoas mais saudáveis do mundo? A igreja não era para ser o lugar onde ninguém fala mal de ninguém? Por que então que pessoas falam mal de pessoas dentro da liderança? Por que então que pessoas têm uma língua doente? Por que então que tem murmuração no meio da igreja? E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é porque a gente é amor e graça que a gente é melhor do que outras denominações, não. Tem murmuração aqui também, tem fofoca aqui também. Tem língua doente, tem gente mentirosa, tem gente friamente calculista. Por que isso tem dentro da igreja? Pois se era um lugar para onde a gente pudesse viver mais em paz e cercado de pessoas de confiança. Por que a gente não pode confiar em todo mundo, mesmo estando dentro da igreja? Não seria aqui o lugar onde a gente pudesse confiar em todos? Mas não dá para confiar em todos, irmãos. Não faça essa loucura.
Não é porque você está numa igreja que você tem que confiar em todo mundo. Tome cuidado. Vigie. Agora, não deveria ser a igreja o lugar de mais paz no mundo para a gente viver? Entre os melhores amigos? Sim. Por que não é? Por uma simples resposta. Nós podemos fechar todas as portas aqui. A porta da frente está fechada, da lateral está fechada, tudo aqui está fechado. Ok. Mas de repente, alguém abre uma dessas portas e o inimigo entra. E a gente não dá conta mais. Por uma única língua. É claro que isso não é humano. Empresas têm muito mais paz do que igrejas. Eu acredito que a maçonaria, eles são amigos de verdade, ninguém conta o segredo um para o outro, e não tem fofoca lá. Eu acredito que lá na macumba não tem murmuração. Eu tenho certeza que não tem murmuração na macumba, mas tem na igreja. Por que será? Porque é espiritual. E o crente não vigia. E empresta a sua boca para o inimigo, a sua mente, as suas mãos, as suas emoções. Deixa eu dizer uma coisa que eu já disse nesse púlpito muitas vezes. Quer neutralizar o diabo? Neutraliza as suas emoções. Porque o único lugar pelo diabo que o diabo passa é pelas nossas emoções. Se nós neutralizar o campo emocional, ele não tem acesso. Pode bater, pode provocar, pode xingar. Não se ofende. Levanta sua mão. Diga: Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós enquanto pastor e enquanto ovelha, Senhor. Senhor, nos ajuda, porque aqui era o lugar para ser de mais paz. Mas é espiritual. Em nome de Jesus, amém. Pronto, está resolvido. Nunca mais. Nunca mais fofoca. Nunca mais falar por trás. Nunca mais falsidade. Oh, glória. Em nome do Pai e do Filho. Não. Nem a mesa de Jesus foi livre da murmuração. Nem a mesa de Jesus foi livre da traição. Nem a mesa de Jesus foi livre dos planos por debaixo da mesa. Ô Jesus, nós te amamos, mas tinha uma agenda escondida. Nem a mesa de Jesus. Então, quer um conselho? Cuide-se você. Tome cuidado com quem você fala e o que você fala. Não é porque está na igreja que você deve confiar em todo mundo. Não é porque é pastor que você deve... Analisa. O fato de ser pastor não quer dizer que ele é confiável. Tome cuidado. Por quê? Porque é espiritual. É totalmente espiritual. É satânico, é diabólico. Lembra? O diabo nunca destrói a igreja de fora para dentro. Ele sempre destrói a igreja de dentro para fora. Dissimuladamente. Você está pronto para ir comigo hoje até umas 11 horas? Misericórdia de mim, né, irmãos? Não, nós não vamos até às 11, não. O problema começa quando ela deixa de apenas adoecer e passa a se perder. Porque há feridas que são tratadas dentro do rebanho. A ferida da língua é tratada dentro do rebanho.
Mas há pessoas que, por causa de uma ferida, de uma mágoa, de uma decepção, ou até do próprio orgulho, se afastam do rebanho e se tornam vulneráveis. É aqui que o pastor revela o coração do bom pastor. E é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. Ovelhas perdidas. Falamos da ovelha doente. Nós falamos daquela ovelha que se perde. Por isso que escrevemos. O problema começa quando ela deixa apenas de adoecer e passa a se perder. Ovelhas perdidas. Agora eu tenho bastante conteúdo para ler. Vou baixar a minha cabeça e eu quero que você preste atenção. Eu escrevi, é agora que a coisa aperta. É o desafio da procura. Eu tenho uma história tão linda para contar para vocês aqui que eu encontrei. Que a gente montou um teatro aqui. O desafio da procura. Entre as ovelhas doentes, até dá para ver. Dá para você ver, identificar. Mas o problema são as perdidas. O pastor precisa, às vezes, sair do aprisco, e isso é muito perigoso. Para você sair do aprisco, somente por 2 fatores, operando juntos, permitem a saída do pastor. Fator 1, a valorização da ovelha que se perdeu, a confiança no aprisco que fica. Quer ver uma coisa muito séria? Valorizar a ovelha perdida é compreender a inocência dela. Ovelha é tão desligada que ela se perde facilmente pelos vales e matos. É mais interessante de tudo, a ovelha não tem senso de direção. Se você soltar uma ovelha, não é como o gato, por exemplo, como um cachorro que vai pelo faro e consegue voltar para a origem. Por isso o salmista diz no Salmos 42:1, como as corças anseiam pelas águas. As corças, quando percebem que está sendo farejada pelos lobos, correm e mergulham nas águas. E eu escrevi uma coisa linda aqui. Assim somos nós. Eu mergulho no Senhor, tomo um banho e demônio nenhum me acha. Aleluia. Ovelha é um perigo. Enquanto corça, eu encontro o Senhor. Mas enquanto ovelha, na hora do perigo, eu não encontro o Senhor. Ovelha vai devagar, é deslexa, não tem senso de direção, não tem GPS, se perde facilmente nos vales, nas montanhas, ela sempre corre risco longe do pastor. A pergunta que fica é, na qualidade de pastor, você valoriza a ovelha que foge, a ovelha que dá trabalho? Falando para pastor, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que eu sonhei em dizer. É uma história, eu preciso que vocês escutem. Jesus chega e fala 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15. Só que a da ovelha tem uma coisa que é muito séria, porque a ovelha, ela é muito dócil. De vez em quando, uma sai, faz uma bagunça e tal, mas é natural do processo, até do amadurecimento dela. A ovelha é muito fiel, a ovelha do pastor. Ela é muito leal quando ela realmente identifica o seu pastor. Tanto é que o carneiro, por exemplo, se ele se apaixonar de verdade por uma das ovelhas do rebanho, tem que tirar os 2 do rebanho.
porque ele não serve mais como um macho reprodutor, ou seja, outra ovelhinha não excita mais ele. Ele não vai mais se acasalar com nenhuma, ele é fiel àquela até o final. Agora, olha que incrível, as ovelhas todas ali, no aprisco, na dela, quietinha, não sai, só mastigando, nhé, 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 e o ouvido antenado na voz do pastor. Aí Jesus disse que um pastor tinha um rebanho com 100 ovelhas, uma delas, olha o que o texto bíblico diz, se perdeu. Não diz que o pastor perdeu, diz que ela se perdeu sozinha, que o pastor esqueceu ela no caminho, ou que no caminho ela se encantou com a paisagem e deixou o pastor. Está dizendo que ela se perdeu, ou seja, aquela ovelha que Jesus falou, provavelmente foi a ovelha mais genial de todos os tempos. A única capaz de olhar para fora do rebanho e imaginar que lá tem alguma coisa melhor do que o pastor. E num descuido do pastor, ela saiu e o pastor foi atrás dela. Deixou as 99 para ir atrás da ovelha bagunceira, mas genial, esperta. Hoje, a gente prefere perder os geniais. Vou dizer, deixa as 99 ovelhas comuns para ir atrás de uma genial. Davi diz uma coisa no Salmo 23, tremenda, ele diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí o pastor sai atrás dessa ovelhinha genial que se perdeu. Alguém aqui já viu um cajado consolar? Você consolaria alguém com uma cajadada na cabeça? Nas pernas? Toma! Traduzindo para os dias de hoje, você pegaria uma luva de UFC e falaria para o seu filho: vem cá que o papai vai te consolar? A tua vara e o teu cajado nos consola. O que Davi faz era uma técnica que muitos pastores no Oriente fazem. Já não fazem mais, mas faziam. Alguns pastores no Brasil, eu descobri, nos rebanhos, especificamente no norte, Mato Grosso, ainda fazem isso. Escute isso. Por exemplo, Davi, vamos ficar com o caso de Davi. Ele pastoreava no deserto, e o deserto tem escassez de água e comida. Então, tem que empreender viagens atrás de água e comida. Agora imagina que você vai sair com o rebanho de manhã. Ele abre a porta do aprisco, vai sair do aprisco para viajar atrás de água e comida. No caminho, no processo, a ovelha fica encantada com a paisagem. E ela começa a brincar com a paisagem. E não é o pastor que perdeu ela, ela se perdeu sozinha. E o pastor sempre vai cantando, faz parte da estrutura pastoral. Sempre falar, sempre liberar oralidade. Provavelmente, no caso de Davi, ele ia cantando um salmo, falando. Porque, como eu disse, a ovelha enxerga pouco, mas escuta muito. É quase que uma compensação da natureza. Então a ovelha vai sempre perto do pastor, porque ela consegue escutar o pastor. Só que aí tem um problema. Imagina, Davi está andando com as 100 ovelhas. Elas aqui, ó, atrás dele, juntinho. Porque ele vai cantando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E elas vão se guiando pelo ouvido, porque elas enxergam muito pouco.
elas aqui atrás, ele cantando algum salmo, e de repente ele olha lá atrás e vê que algumas ovelhas se perderam. Por quê? Porque sempre tem uma que se encanta com a paisagem, sempre tem. Aí começa a olhar para a paisagem, para os vales, brincar, e de repente o pastor vai embora com as outras. E se ela perder a voz do pastor, ela está morta. Porque ela não seguia pelo faro, ela não seguia pelos olhos, ela seguia pelo ouvido. E quanto mais longe do pastor ela fica, mais longe da voz. E aqui tem uma coisa muito importante. Onde tem pastor, sempre, aonde tem pastor, tem lobo por perto. Só esperando uma ovelha se distanciar para ele. E sempre em matilha. Lobo não ataca sozinho, é em matilha. E sempre por lá, olhando, só esperando uma brecha, para que uma ovelha se distancie da voz do pastor e comece a dar atenção para outras coisas. Agora, olha que incrível. O pastor chegava, dava uma olhada para as ovelhas. Ele tinha que identificar qual era a ovelha que teve a primeira ideia. A ovelha mãe da rebelião, porque sempre tem um pai da rebelião. Sempre tem um que começa, imagina. Aí ele pegava ela, achava essa ovelha perdida, pegava ela, lá perdida, e trazia de volta para o aprisco. Imagina. Trazia ela na frente de todo o rebanho. Botava as ovelhas tudo ali dentro do rebanho, dentro do aprisco. E na frente do rebanho, pegava a vara. Isso aqui está nos registros científicos de como lidar com uma ovelha rebelde. Então, na frente do rebanho, ele pegava a vara. Mais ou menos um pau de 1 metro. E batia com força na perna da ovelha. Pá! Às vezes chegava a quebrar a perna da ovelhinha. E a ovelhinha tombava, gemendo, assustadíssima, porque ela nunca viu o pastor violento daquele jeito. Já pensou o pastor nervoso? Ela nunca tinha visto. Ele dava aquela cajadada na ovelha. A ovelha tombava, trêmula, gritando, sangue. E as outras ovelhas, assustadas. O efeito psicológico era terrível. As outras ovelhas pálidas, trêmulas. Só que aí o pastor começava um processo. Deuteronômio 32 e 39. A Bíblia é tremenda. Faço a ferida, diz o Senhor, mas também curo. Todo dia, durante 150 dias. 3 meses, mais de 3 meses. 4 meses. Começa a fisioterapia do pastor. Todo dia de manhã, ele sentava numa pedra, pegava aquela ovelha que ele mesmo feriu, pegava um bálsamo, passava com calma na perninha quebrada, mobilizava a perninha com talas, uma espécie de óleo quente, esfregava na ferida, aí colocava ela aqui, ó. Eu vi a cena, colocava ela como se fosse de frente para o peito dele, e a cabeça dela aqui virada para trás. E ele segurava a ovelha num braço, num colo, com outra no cajado. E agora ele começava a cantar ou falar, e ele dava seguimento na sua viagem.
aconchego, com a cabecinha virada para trás. Aí o pastor assobiava e todas as ovelhas vinham atrás, quietinhas. Ai de quem saísse, já sabe o que ia acontecer. Por isso que Jesus usa a figura do pastor em João 10. Então o pastor começava a andar. Imagina a cena aqui comigo. O pastor andando, cantando: Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a ovelha aqui, no ombro. Olha o que ela ganhou: 4 meses, 150 dias de exclusividade total. 150 dias no braço do pastor, de sentir a ressonância do coração do pastor, de estar perto dele, de sentir o toque dele com as mãos cheias de bálsamo. Quando ela sarava, ele colocava ela no chão, ela nunca mais saía da perna do pastor. Ela ficava ali até morrer ou ser abatida. Só que não é porque ela tinha medo de apanhar de novo, não. É porque ela descobriu que não existe paisagem que substitua a voz do pastor. 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 Você tem um pastor? Você reconhece a voz do seu pastor? Como é bom ficar perto dele. Como é gostoso ter o toque dele, o carinho dele. Mas atente para o detalhe: só recebe o carinho aquele que antes recebeu a repreensão. Milion Fernandes escreveu que a vida são de tijolos passando, um dia um te acerta. Irmão, se você quer ser pastoreado por um pastor que não tem cajado na mão, então é melhor você se matricular num spa, numa piscina, ou fazer parte de um grupo de coach que vai só massagear seu ego. Todo pastor tem cajado na mão. E você precisa ter um também para corrigir. Tem umas vezes que a gente toma uma tijolada dessa, cai para trás, e aí lembra que existe pastor e é dele que vem o nosso socorro. A gente corre para casa, ainda dá tempo para se arrepender, glória a Deus, aleluia. A grande pergunta é: você tem pastor? Você reconhece a voz do seu pastor? Porque mesmo sendo corrigido, nunca mais vai se afastar do pastor. Tem uma chave, eu não posso generalizar, mas na maioria das vezes as ovelhas geniais mancam de uma perna, precisam levar uma sarrafada para nunca mais se distrair. Nossos talentos e pontos fortes se tornam nosso maior fracasso longe do pastor. Você entendeu até aqui, meu irmão? E o aprisco. Há uma segunda razão pela qual o pastor consegue sair para buscar a ovelha perdida. Aqui é o terceiro ponto da ministração. Quero ver se eu encerro aqui. Aleluia. Deixa eu parar um pouquinho. Sabe, as pessoas que mais eu tenho aliança são pessoas que eu já feri muito. Eu estou falando do ministério. Senta com o pastor Altieles, senta com o Rafa,
E para vocês verem o nível de confronto que nós já tivemos. Quantas vezes eu feri eles, que eu precisei usar o cajado, quebrar uma perna. Quantas vezes doeu. Eles ouviram coisas de mim, que depois eu disse, meu Deus, como é que eu fui falar isso para eles? Mas foi necessário, tantos outros. Mas é dessa correção do pastor que nascem os vínculos fortes. E a gente se torna inseparáveis. Eu quero convocar essa grande noite pastoral, para você não tolerar, por mais que seja genial, por mais que seja talentoso, por mais que tenha talento, por favor, não tolere. Aquilo que precisa ser dito, diga. Aquilo que precisa ser confrontado, confronte. Não crie cobra para te morder, para te picar depois. Tome cuidado, é melhor você caminhar com um do que você caminhar com 10 doente contra você. E o aprisco. O aprisco. Ponto 3. Há uma segunda razão pela qual o pastor consegue sair para buscar a ovelha perdida. A primeira é porque ele ama a ovelha. A segunda é porque ele confia no aprisco. Isso parece um detalhe do texto, mas não é. Se o aprisco não fosse seguro, o pastor jamais deixaria as 99 sozinhas, gente. Jamais. O pastor sai em busca da que está perdida porque ele confia no aprisco. O aprisco é seguro. Por favor, cuide bem do seu aprisco. Não deixe o seu aprisco adoecer. Não deixe a sua equipe adoecer. Tome cuidado, cuide da sua equipe, porque o dia que você precisar sair, você vai poder confiar naqueles que ficam. Isso parece um detalhe do texto, mas não é apenas um detalhe. A coragem de buscar uma nasce da confiança de deixar as outras. Isso nos ensina um princípio ministerial. Nenhum pastor consegue cuidar de tudo sozinho. Aliás, esse nunca foi o plano de Deus. No Antigo Testamento, Deus ensinou Moisés, por meio de Jetro, a compartilhar responsabilidades, lá em Êxodo 18. Depois levantou líderes de 1.000, de 100, de 50, de 10. No Novo Testamento, Paulo constituiu presbíteros em cada igreja, Tito 1:5. Em Atos 6, os apóstolos levantaram diáconos para cuidar da necessidade da igreja. Sempre foi assim. Nós precisamos nos cercar de pessoas que nós confiamos no nosso aprisco. O reino de Deus não é construído sobre um homem, é construído sobre homens cheios do Espírito Santo. O pastor deixou o aprisco porque tinha a motivação de uma ovelha que ele amava, mas ele deixou o aprisco também porque ele confiava no aprisco. Eu já vi tanta gente falando mal das 99. Não fala mal das 99. Eram ovelhas obedientes, de confiança, senão ele não teria segurança para sair. Vocês lembram quando eu fiz a cirurgia do meu joelho? Alguém lembra desse tempo, uns 3 anos atrás? Olha a experiência que eu lembrei agora. Quando eu estava no hospital São João Batista, baixado, com o corpo tomado de dor, minha esposa, os irmãos, os pastores, todos envolvidos nos ajudando, a igreja nos ajudando, uma pessoa se levantou e começou a fazer uma célula na casa dela. Enquanto eu estava doente, e simplesmente mandou uma mensagem para minha esposa: se você quiser vir participar. Quando eu chego e começo a fazer a fisioterapia, fiquei sabendo disso. Eu disse: como? Do meu aprisco, aquilo que Deus confiou a mim. Não teve ainda nem o respeito de esperar eu voltar para a gente poder conversar. Começou na minha ausência.
Como assim? E sabe, poderia ter dado certo, porque nós queremos ter pequenos grupos para ajudar a pastorear. Como nós precisamos disso? Mas começou porque o pastor estava ausente. Vocês entendem a sensibilidade disso? Por isso, uma pergunta precisa ser feita hoje: o nosso aprisco é confiável? O seu ministério é confiável? Você confia nas pessoas que estão dentro da sua liderança? Se hoje o pastor precisar sair para socorrer ovelhas em outras regiões, existirá quem vai cuidar do rebanho ou quem vai roubá-lo? Se o pastor faltar, quem manterá o rebanho saudável? Se o pastor viajar, quem permanecerá fiel na ausência? Porque fidelidade não se prova na presença, se prova na ausência. A intenção pode ser boa, mas não inspirou confiança. Não tinha necessidade disso. Era só sentar e conversar, ia ser uma bênção. Por que por trás? Qualquer pessoa consegue demonstrar respeito quando o pastor está olhando. O caráter aparece quando ninguém o está observando. É por isso que José permaneceu íntegro no Egito, Daniel permaneceu íntegro na Babilônia, Timóteo permaneceu íntegro a Paulo, e Paulo fala isso aos Filipenses 2:20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, a não ser Timóteo. Paulo podia viajar porque tinha um Timóteo. Todo líder precisa ter um Timóteo na sua equipe. Um perigo para a liderança. Existe uma doença silenciosa na liderança. É a obsessão pelo primeiro lugar. Tem gente que não serve, ele espera a oportunidade para aparecer. Não trabalha pelo reino, trabalha pela própria imagem. Espera o pastor viajar, espera o líder faltar, espera o coordenador se ausentar. Não para servir, mas para conquistar o espaço. Isso não é espírito de pastor, isso é espírito de Absalão. Está lá em 2 Samuel 15. A Bíblia diz que Absalão ficava à porta da cidade conquistando o coração do povo que pertencia ao seu pai. Ele não atacou Davi diretamente. Primeiro roubou o coração das pessoas. Toda rebelião começa assim. Primeiro conquistar a confiança, depois divide o povo. Mas existe o espírito do reino. No reino de Deus a lógica é outra. Nós celebramos quem Deus levantou. Nós protegemos quem Deus colocou sobre nós. Nós fortalecemos o ministério um do outro. Porque quem é fiel celebra na frente e é fiel na ausência. Aleluia. Irmãos, eu tenho um crivo comigo. Aqueles que eu tenho aliança, eu não aceito falar mal para mim. Eu digo, espera um pouquinho. Você está falando de fulano? Vamos ligar para ele agora. Ah, não, vamos fazer uma videochamada. Não, é rapidinho, 5 minutinhos, fala na nossa... Não. Então isso é falsidade. Falsidade é tudo aquilo que eu tenho coragem de falar por trás e não tenho coragem de falar na frente. O maior teste da lealdade não é o que fazemos diante da autoridade, é o que fazemos quando a autoridade não está presente. Democracia ou teocracia? No reino de Deus não existe disputa por espaço, existe submissão ao propósito.
O reino não é uma democracia onde cada um faz uma eleição, faz uma votação e elege-se as melhores ideias. Não, é uma teocracia. Todos devem e podem ser ouvidos, mas todos se submetem à voz suprema do Espírito Santo. Quando cada líder entende isso, o aprisco permanece seguro, mesmo quando o pastor precisa sair para buscar a ovelha perdida. Aleluia, você entendeu essa última parte, meu irmão? Quarto, quinto, sexto, não vou ter tempo para falar. Coloque-se em pé, por gentileza. Diante de tudo que nós ouvimos, eu gostaria que você orasse. Levanta a sua voz de oração aí. Sobre todas essas causas que foram apontadas. Diga: Senhor, tem misericórdia da nossa igreja. Eu não posso falar pelas igrejas dos outros, mas eu sei que Amor e Graça tem muito problema. Eu sei que Amor e Graça é uma igreja que tem murmurador no meio, tem fofoqueiro, tem mentiroso. Que só o sangue de Jesus. Já não está fácil para cuidar da minha, o que eu vou me preocupar com a igreja dos outros? Senhor, ajuda-nos a cuidar da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a cuidar da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Oh, Espírito Santo, muda-nos. Ajuda-nos a ser leais, a ser verdadeiro. Sim, Espírito Santo. Ora aí, meu pastor, ora aí, meu líder. Ora aí, meu amado vocacionado. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. O desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Aleluia! Novo coração. Sim, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Abençoa, Senhor, nossos líderes. Coração disposto a obedecer. Abençoa nossos pastores, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe a nossa liderança, Senhor. Guarda cada um dos nossos líderes, Senhor. Guarda Amor e Graça Torres. Guarda Amor e Graça Praia Grande, Araranguá. Guarda a célula que está nascendo lá em Balneário Camboriú. Guarda, Senhor, os trabalhos, os nossos missionários que vão viajar dia 16. Guarda essa igreja, Senhor. Toda semente do diabo nós repreendemos. Toda seta, tudo aquilo que vem para gerar confusão, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, tira a língua doente do nosso meio. Cura a língua azul. Ajuda-nos a ir atrás da ovelha perdida, Senhor. Ajuda-nos, se preciso for confrontar com a vara, mas depois dá o colo do pastor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Derrama o teu óleo aqui nessa noite. Nós queremos encerrar com a tua brisa, com o teu espírito, Senhor. Traga consolo também ao coração dos teus filhos que se doam, que trabalham pela tua causa, pela tua obra. Fortalece o pastor que está cansado. Fortalece o líder que está cansado. Fortalece o vocacionado, Senhor. Fortalece-nos, une-nos, dai-nos unidade. Esse lugar deve ser um lugar de mais paz, um lugar de amigos verdadeiros. Dai-nos amigos verdadeiros, Senhor. Ajuda-nos a ser verdadeiro com os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, e somos gratos a Ti, Senhor, pela glória de Deus. Amém. Cante essa canção para nós encerrar. E dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração de
disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Sim, Senhor. Sim, dai-me um coração igual ao teu. Eu queria que você saísse do seu lugar, desse um abraço no seu pastor, no seu líder, ou você que é pastor, saísse do seu lugar, fosse lá, cumprimentasse a sua equipe, e nós possamos nos mover agora. Você possa dizer: pode contar comigo, meu líder, pode contar comigo, meu liderado. Nós somos o mesmo aprisco, entre nós não haverá confusão. Você pode dizer: entre nós não haverá murmuração, entre nós não haverá fofoca. Nós vamos atrás da ovelha perdida, nós vamos cuidar, nós vamos amar. Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Sim, sim, dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão e a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me no teu espírito, endireita os meus caminhos. e nesse clima nós vamos encerrando o encontro geral de líderes e vocacionados. Jesus Cristo é, Jesus Cristo é, Ele é. Senhoras e senhores, obrigado a todos, continuamos firmes.